Hoje, a gente está diante de um processo de extinção. A gente está diante do que a gente chama de sexta extinção em massa. A mudança climática é real? Sim, ela é real, ela acontece e a gente consegue se dar conta de que hoje a gente está emitindo tanto CO2 para a atmosfera, como em alguns eventos do passado que causaram extinções em massa. Amanda Alves. Ela é doutora em oceanografia e criadora do canal Zoomundo. Hoje, vamos falar sobre a origem da vida na Terra, a vida nos oceanos, as extinções em massa e as mudanças climáticas. É comprovado cientificamente de que a adaptação ali, a evolução de Darwin realmente existe, né? Porque tem gente ainda que fala que é mentira. A gente consegue entender que ciência não é crença. Não é uma questão de, eu não acredito em evolução. A evolução vai continuar acontecendo, quer você acredite, quer você não acredite. Muitos cientistas do passado tiveram que ou renegar suas ideias, como Galileu, ou foram queimados na fogueira, como Giordano Bruno. Sexta extinção em massa está próxima? Já está acontecendo por conta de todos os estudos que demonstram as taxas de extinção de espécies atuais. A gente consegue concluir sim que a gente está diante de um evento de extinção em massa, porque não tem futuro. Do jeito que tá, não dá. Vai ter um momento que... Queria começar te fazendo uma pergunta pra gente dar início assim, né? Como que exatamente surgiu a vida aqui na Terra? Então, a vida no planeta Terra, ela é muito antiga, né? A vida em si, ela tem uns indícios de mais ou menos 3,8 bilhões de anos, né? Mais ou menos, e ela surgiu no mar. Então, a vida surgiu no mar. Isso é a coisa assim mais importante que a gente precisa saber do oceano, né? Então, o oceano, ele é tão importante para a vida que a própria vida surge ali nele. Então, ela surgiu no que a gente chama de oceano primitivo, né? Então, a vida no planeta há milhões, bilhões de anos atrás era bem diferente, as condições eram bem extremas. E hoje a gente sabe que a gente tem hipóteses de que a vida ela surge em regiões até mais profundas do oceano, em condições muito semelhantes ao que hoje a gente conhece de um local chamado fumarola hidrotermal, que são regiões ali de oceano profundo, onde você tem fissuras e no assoalho oceânico, onde sai água quente, né, e cheia de compostos tóxicos para muitos organismos. E acredita-se, então, que a vida tenha surgido nessas condições, assim, parecidas com as condições encontradas nessas fumarolas hidrotermais das profundezas. Mas essas fumarolas se localizavam bem nas profundezas? Então, o tamanho, né, a profundidade do oceano naquela época, a gente não tem como estimar. Petrificar, né? Exatamente. Mas acredita-se que tenha surgido em regiões um pouco mais profundas com essas condições ali extremas, né? E tem várias teorias, né? Tipo, de como chegou aqui a vida. Falam que também tem aquela da panspermia, né? Que veio por asteroides e etc. E de outros lugares. Tem também Sim. a que surgiu aqui. Qual que é hoje a mais aceita, assim, de... Beleza, a gente sabe ali então que surgiu Uhum. nesses locais que você falou. Só que como que foi esse primeiro passo, assim, né? Então, a teoria mais aceita é de que a vida surgiu no próprio planeta Terra, né? Que não veio de fora, apesar de ter essa teoria que você comentou da panspermia cósmica, né? De vir fora. Mas a vida, ela surge no planeta. Agora, uma coisa que está mais em aberto é como que surgiu a água no planeta. Aí é algo que realmente tem mais teorias sendo discutidas, né? Se ela veio de fora, ou se foi uma combinação também com o próprio calor ali, né? Do interior da Terra, aliás. Então, acho que esse é um ponto ainda mais misterioso, né, de como que surgiu a água. Mas uma vez que a água surge aqui no planeta Terra, ela é o que permite a vida surgir. E aí, a partir do momento que a vida surge, ela vai se diversificando. Tipo, nesse primeiro passo, assim, então a gente não sabe exatamente como a água chegou aqui, né? E para surgir toda essa diversificação de vida, né, que a gente vai falar, precisou surgir a primeira coisa, né? Tipo assim,
Quais são as, como que eu posso falar, as variáveis, né, da receita do bolo que é a vida, assim? Precisa de um código genético, né. Então a vida, ela tem um código genético, quer seja um DNA, um RNA, então essas moléculas acabaram se formando ali nessas condições, e aí é o que a gente chama de vida, né. Então você tem, experimentos, né, que foram feitos por químicos algumas décadas atrás, experimento de Milley, Urey, que simulam as condições do ambiente primitivo da Terra, então é uma combinação de fatores, climáticos, né, de fatores químicos da água, radiação, né, bombardeando, toda essa mistura, né, ela promoveu então o surgimento dessas moléculas que formam um código, que se organizam numa estrutura que permite com que aquilo se replique, e isso que se replica é o que a gente chama de vida. Incrível. E a partir do momento que surgiu, como que foi esse processo da diversificação da vida? Então, o processo de diversificação ele leva milhões de anos, né, para acontecer, não é assim de uma hora para A outra. gente tá falando de quanto tempo atrás que surgiu essa primeira vida? 3,8 bilhões, é muita coisa. E aí você tem um tempo onde a vida era microscópica, né, então a maior parte do tempo, na verdade, a vida ela foi assim. E só que o planeta Terra é dinâmico, né, até por conta de influência externa, então quando a vida surgiu, o planeta Terra aliás, quando o planeta Terra surgiu, ele era constantemente bombardeado por vários asteroides, né, então os impactos também desses asteroides na Terra que formaram ali as depressões, onde a água se acumulou depois para formar os primeiros oceanos. Hum, Então tem toda essa dinâmica também que vai influenciando, depois que a vida se instala, então você tem toda essa dinâmica, externa influenciando no planeta, que vai mudando as condições do planeta, e aí a vida ela tem que se adaptar. Então durante milhões de anos a vida ela foi realmente microscópica, ela foi muito simples, ela era baseada na quimiossíntese, né, então esses organismos eles não faziam fotossíntese, né, eles utilizavam ali compostos químicos e produziam seu próprio alimento, mas não a partir de luz, né, do sol, não tinha fotossíntese ainda. E aí depois de alguns milhões de anos surgiu a fotossíntese, né, esses organismos começaram a absorver essa luz do sol e acabar convertendo isso em energia própria, e aí isso muda completamente, né, porque aí você tem a liberação de oxigênio na Terra, na atmosfera. Então quando você tem a fotossíntese, você tem a uhum. liberação do oxigênio. E E esses tipos de seres surgiram também a 3,8 ou foi mais pra frente? foi um pouco mais para frente, demorou um pouquinho mais para surgir, e aí depois a fotossíntese ela muda, porque você tem esse acúmulo de oxigênio na atmosfera, você tem também depois a criação da camada de surgimento, né, da camada de ozônio, e é bem curioso que quando a gente fala, assim, de vida, no passado da Terra, no passado geológico, a gente pensa em extinções, a gente sempre pensa em extinções de animais grandes, como dinossauros, por exemplo, É. né. Mas todos esses processos que aconteceram muito antes, eles provocaram extinção de micro-organismos. Então a gente não faz ideia da quantidade de micro-organismos ou até de animais pequenos que já foram extintos, a gente não sabe nem que eles existiram e já foram extintos, e a gente não tem como mensurar isso, né. E como que a gente sabe disso? Como que a gente infere isso? Porque são processos que mudam muito o planeta, né, são alterações climáticas. Qualquer alteração climática, ela vai provocar extinção. Hoje, a gente está diante de um processo de extinção também, né, muito provavelmente extinção em massa. Todo Muito dia, provavelmente uma extinção em massa? provavelmente, a gente está diante do que a gente chama de sexta extinção em massa. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então,
se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Ixi. Porque diariamente muitas espécies são extintas, né? Então a gente está no meio de uma crise climática. Isso não é comum, assim, biologicamente falando, na história da Terra. Ou é? Então, é comum ter extinções em massa, é comum a gente ter essas mudanças no clima Mas, tipo, e é tudo comum mais. muitas espécies serem extintas por dia? Não, a gente está no momento que a gente está num grande evento, né? Numa extinção em massa. Extinções são processos comuns. Entendi. Né? A extinção em si é um processo que acontece. Aham. Existe até um termo na biologia que se chama extinção de fundo. Porque é uma extinção que a gente sabe que acontece com muitas espécies por N motivos, por mudanças no ambiente, por competição, por falta de recursos. Isso é normal, é a vida. Adaptação, né? Adaptação, a vida não é fácil para ninguém. Só que em alguns momentos da Terra, a gente teve mudanças tão drásticas no nosso planeta que isso provocou extinção em massa. A gente teve a extinção ali do Ordoviciano, né? Ou não? Sempre que a gente tem uma passagem de um tempo geológico para outro, a gente tem um evento de extinção. Inclusive, é um dos motivos que marca ali, né? O tempo geológico. A gente tem... Mas aí tem algumas extinções, elas são extinções em massa. Entendi. Porque morre uma quantidade considerável de agora. organismos. A gente então, teve... assim, tem os períodos lá, né? O Cambriano, Ordoviciano, etc. Toda vez que passa, assim, de uma era para outra, né? Tem algum evento que você tem extinções de alguns organismos que você vê que naquele período você tem um registro fóssil. E aí, depois de um tempo, você não tem mais aquele animal aparecendo, aquele organismo aparecendo no registro fóssil. Então, se não tem, significa que aconteceu alguma coisa, teve alguma barreira ali que provocou, né, a extinção desses organismos. E no momento que a gente tá, essa taxa de extinção de fundo, ela tá muito alta. Então, a gente nem pode dizer mais que é um ruído. Pela quantidade de organismos hoje que está ou extinto, ou se extinguindo, ou ameaçado de extinção, ela está superior a esse ruído esperado. Então, isso significa que a gente pode sim estar passando por um processo de extinção em massa. Porque muitos organismos realmente estão em perigo. A gente, né, falando dos organismos marinhos, os corais, por exemplo, 33% das espécies de corais estão ameaçadas de extinção. É muita coisa. 1/3? 1/3. Tubarões e raias, a mesma coisa, cerca de 30%. Amanda, a gente já chega lá nas extinções, é um tópico muito legal, quero também falar muito sobre isso. Só que, voltando um pouquinho lá ao surgimento da vida... Beleza, a gente falou lá dos organismos que surgiram, que fazem a fotossíntese, né? Isso, e aí surgem esses organismos, outros provavelmente foram extintos, porque o oxigênio para eles certamente foi tóxico. Só que sempre depois de um evento de extinção, tem um evento de diversificação. Então, esse oxigênio todo que foi disponibilizado na atmosfera, ele também permitiu o surgimento de novas formas de vida. Né, que ainda eram microscópicas também. Porque quando a gente fala de micro-organismos, a gente fala, bactéria. Existem várias linhagens de bactérias, vários tipos diferentes. Tem as bactérias que são extremófilas, né, que elas são mais parecidas com nós do que com as outras bactérias em composição genética, né, em muitos outros elementos, que são as arqueias ou arquibactérias. Então, tudo isso Extremófilas, para contextualizar o pessoal, são que sobrevivem a condições extremas, né, no meio ambiente. Exatamente, em temperaturas muito frias ou muito quentes, ou salinidades muito altas, esse tipo de coisa. Então, essas bactérias extremófilas, né, o grupo delas, o grupo Archaea, né, que é o grupo que elas fazem parte, está mais próximo do grupo Eucária, né, dos seres eucariotos, que tem uma organização melhor ali do núcleo da célula, do que das outras bactérias. Né? Isso é essa beleza da evolução, né? A gente saber que todo mundo tem um grau de parentesco, só que sempre vai ter aqueles organismos que são mais próximos uns dos outros. É bizarro pensar que, tipo, eu, você, todos os animais, a gente veio de um ser, né? Que veio aqui pra Terra, que
Foi esse ser que... que surgiu e se diversificou. Enfim, e aí então esses novos organismos que foram surgindo, em um determinado momento eles foram se reorganizando, formando tecidos, né, tecidos verdadeiros, e depois de um tempo você tem ali um organismo mais simples, né, falando em termos de animais, por exemplo, né, são os metazoários, você tem organismos que têm tecidos independentes que vão realizar funções diferentes. Então surge ali, por exemplo, uma vida animal. E aí a vida animal, a gente tem um termo, né, que é explosão cambriana, que é quando a vida ela realmente, não é que ela explode, mas ela se diversifica tanto, né, nas formas em formas de vidas distintas, que a gente chama isso de explosão. E é quando surgiu os trilobitas lá, esse tipo de animais? Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Hoje a gente sabe que os animais mais antigos conhecidos, não é que foram os que surgiram primeiro, mas os que a gente tem um registro são as esponjas, há mais ou menos 700 milhões de anos. E esponja é um organismo que tem até hoje. Né? A gente vai mergulhar no oceano, a gente se depara com esponjas. Então, esse organismo que é bem simples, né, que nem parece um animal, até onde a gente sabe, é o animal mais antigo conhecido, porque o registro fóssil nos mostra isso, né? Tem um fóssil que é da Namíbia, de uma esponja chamada Otavia antiqua. O antiqua vem de antiga, né? E a Otavia antiqua, então, é o fóssil de um animal mais antigo conhecido, tá? Que é uma esponja. Agora, existiram outros animais também da mesma época ali, né? Do Cambriano até antes, né? Que a Terra, ela tem todo um histórico, né? Muita gente fala assim, surgiu os animais ali no Cambriano, mas não, eles surgem um pouquinho antes. Tudo que está antes do Cambriano, a gente chama de pré-Cambriano. Sim. Né? Mas tem outros nomes também. Mas quando chega o Cambriano em si, você tem muitas formas de vida. E tem algumas que deixaram registros fósseis e que a gente hoje não tem mais. Então, tem uns bichos bem estranhos que parecem folha. Você olha os fósseis deles, tem um que chama Dickinsonia. Então, não me esqueça esse nome por causa do Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Mas o Dickinsonia era uma linhagem ali de animais que a gente não faz ideia do que era, assim. Você não tem nenhum parente. Não tem o recurso para entender o que é aquilo. Você sabe que aquilo é um animal, né? Analisando ali o fóssil, você sabe que, ok, aquilo tem uma organização ali, tem tecidos verdadeiros e tal, mas é um grupo ali que a gente não tem nada parecido hoje. Você olha o fóssil do bicho, parece uma folha, né? Em alto relevo, assim. Mas e como que a gente descobriu, curioso. Então, que ele é um bicho e não uma folha? Por conta de observar os fósseis mesmo, a estrutura, a microestrutura ali do fóssil, né? Porque você tem fósseis que, mesmo sendo muito antigos, eles são muito bem preservados. Principalmente nessa época ali do Cambriano, que você não tinha tanto oxigênio disponível ali no solo, né? Então, ele acabou sendo um ambiente mais anóxido. Não sei se é anóxido ou anóxico que fala. Enfim, com pouco oxigênio ali. E aí preservava os fósseis. Preservou. Que bom. Mesmo sendo antigo, você tem um alto grau de preservação. Então, você consegue identificar que tipo de estrutura que é aquela. E a partir desse momento, né, da explosão cambriana, que começou a surgir vários tipos de vida, então. Sim, acredita-se que no período cambriano, a gente tenha surgido a maioria dos filos que existe hoje. Filos, no caso, são meio que segmentos de tipo de animais, São né? grupos grandes, né? Hoje até tá em desuso a gente falar essa hierarquia. A gente aprende na escola, né? Reino, filo, classe, ordem. Mas hoje até tá em desuso essas hierarquias. A gente chama de grupos, né? Mas como o filo é um termo bem conhecido na biologia, a gente acaba usando. Mas estima-se que a maioria dos filos que a gente conhece hoje surgiu ali no Cambriano.
né, há muitos milhões de anos, há 600, 500 e tantos milhões de anos. E é interessante porque, que nem esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Eu já dei uma estudada um pouquinho, assim, superficial. Mas se a gente pegar, né, esses períodos, eras, né? Geologicamente falando, pro pessoal que não sabe, esses são termos que a gente usa para determinar, assim, períodos da Terra, né? Da história da Terra. Sim, então começando do mais abrangente, né? Essa divisão mais abrangente a gente chama de éon. Que é o Éon Adiano, o Arquiano. Isso, Adeano, né? O primeiro, quando a Terra surgiu, que não tinha nem vida. Adeano, Arqueano, aí você já tem vida. Proterozoico, você já tem vida mais complexa. E Fanerozoico, que se Animais. inicia os seres mais complexos ainda. Que o Fanerozoico começou no Cambriano, né? Que isso. E é muito legal a gente ver como, se pegar todas essas eras, esses períodos, como a vida vai se evoluindo lentamente, né? Então, o período geológico, né, o período da Terra, ele tem muitas divisões. Então, da mais abrangente para menos abrangente. A mais abrangente a gente chama de éon. Então, tem o éon Adeano, que é onde tudo começou, né? O tudo começou seria o surgimento do planeta Terra, Aham. né? E Adeano é em homenagem ao Hades, né? O deus do submundo, o deus grego do submundo. Que Então, você era tem... nessa época que a Terra era meio... Tinha lava, era meio Exatamente. um Era caos, né? inóspita. Uhum. Era aquele caos, era constantemente bombardeada por asteroides e tudo mais. Aí você tem então, Adeano, Arqueano. Então, na transição de Adeano para Arqueano, você tem a vida surgindo, né? Porque aí você tem o surgimento da Terra, surgimento da água na Terra, surgimento da vida na água. E aí depois você tem o éon proterozoico, e aí você já tem a vida já mais estabelecida, você tem a fotossíntese surgindo aí, e aí você tem o éon fanerozoico, que é o éon que a gente tá. Sim. Então a gente tá dentro do éon fanerozoico, e aí é onde a gente tem vida complexa. Então, o comecinho do éon fanerozoico, aí você tem já as eras geológicas. Aí a primeira era geológica é a era paleozoica. Então, dentro da era paleozoica, você tem vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o período cambriano. Que é o que a gente tava falando, que Que é foi o que a onde gente tava teve a explosão falando. cambriana. Exatamente. E aí você tem, então, esses vários períodos. E aí a era paleozoica, ela é marcada, nossa, pelo surgimento e diversificação de muitas formas de vida. Então, assim, tudo de mais importante no planeta Terra aconteceu na era paleozoica. Então, você teve a vida se diversificando em muitas formas, muitos grupos diferentes surgindo. A vida, né, surge na água, como eu já falei, mas é durante essa era que a vida vai para a terra firme. E aí vai surgindo, falando de plantas, por exemplo, você tem surgimentos de florestas. Então, tudo acontecendo nessa primeira grande era. No mar, você tem vertebrados também surgindo, se diversificando. Você tem, por exemplo, um período chamado Devoniano, onde os mares tinham grupos de peixes que hoje não existem mais. Peixe de nadadeira lombada, ou não? Então, tem um grupo de peixes chamados de placodermos ou placodermes. Eles são peixes que eles são revestidos por placas ósseas, como se fossem armaduras. E aí a gente tem um peixe super famoso desse grupo, que é o Dunkleosteus. Ah, Já ouviu sei. falar? Aham. Tem no videogame lá. Tem nesses jogos, né, famosos de vida pré-histórica. O Dunkleosteus é um peixe que
Antigamente, ele tinha uma estimativa de tamanho de quase 10 metros de comprimento. Sim. Hoje em dia, a estimativa é bem mais baixa, mas ainda assim é um bicho que podia atingir 5, 6 metros de comprimento e um verdadeiro tanque de guerra, né? Com uma armadura óssea cobrindo toda a cabeça e o tórax Você conseguia ver, assim, um osso realmente em volta dele. em volta dele. Interessante. Isso super bem preservado no registro fóssil. São grandes predadores e, assim, não existe hoje em dia nenhum peixe desse grupo. Então, é aquilo que eu tinha falado antes, né? Tem tanto ser vivo que já existiu no nosso planeta e que hoje não deixou nenhum parente próximo, né? Por isso que a vida pré-histórica ela encanta, né? Porque tem realmente muita coisa muito diferente. Talvez o mais parecido com isso seria os insetos que têm o exoesqueleto, né? Mas não é também uma forma de osso, né? É um esqueleto externo, né? Mas não é osso, não é uma estrutura óssea. E assim, Amanda, é interessante a gente ver como foi muito demorado pra vida chegar como a gente tá aqui hoje, né? Então, tipo, aí teve o surgimento dos primeiros peixes e tal, né? Dos primeiros animais. Depois a gente saiu pra terra ali, que nem você falou no período devoniano. Sim. E aí começou, né? Surgiram parece os répteis. E aí surgiram também os animais gigantes por causa do oxigênio, que tinha muito oxigênio. Então, assim, todos os animais eles vão se adaptando, né? Sim, exatamente. E eu queria te perguntar, assim, quão importante foi o Charles Darwin, né? Pra gente entender tudo isso. Então, o Charles Darwin, ele foi um grande naturalista britânico. Ele era um cientista muito organizado. E por conta desse nível de organização e o interesse dele, né, pela vida, pelo mundo natural, ele conseguiu sistematizar todas as ideias biológicas, né, sobre os seres vivos. O conceito, as ideias de evolução em si não começaram com ele, começaram um pouco antes, só que ele pegou essas ideias embrionárias da evolução e ele organizou, ele testou, ele escreveu, né, em conjunto com outro cientista, né, o Wallace, que muita gente não lembra do Wallace, lembra só do Darwin, né? Mas o Wallace, ele já estava trabalhando também nas mesmas ideias de Darwin. E se eles dois não tivessem chegado nessas ideias, outros cientistas teriam chegado, seria uma coisa natural. Ele foi meio que o pioneiro só, então. Entendi. Sim, sim. Ele era mais conhecido, né? Ele vinha já de uma família Rica, né? rica, que tinha recursos, né? O pai e o avô eram médicos. Então ele já vem de um contexto diferente do Alfred Wallace, que já era mais pobre, tinha menos recursos, mas os dois eram naturalistas. E os dois chegaram nas mesmas conclusões juntas. E é a ideia de evolução por meio da seleção natural, né? O ambiente, as pressões ambientais que selecionam ali os organismos. Então, essa foi a grande sacada deles. Mas as ideias evolutivas, elas já vinham sendo maturadas há muito tempo, né? Desde que o ser humano começou a pensar no surgimento da vida, na organização da vida, você já tinha a ideia de evolução embutida. E o Charles Darwin, então, ele escreve, né, a origem das espécies, e só que ele demora muitos anos para escrever. Então, ele fez uma viagem ao redor do mundo, a bordo de um navio britânico, né, o navio HMS Beagle. Então, ele passou por vários lugares do mundo, passou muito perrengue, mas ele coletou muitos fósseis, ele coletou muitos bichos, ele analisou muito, ele visitou o Brasil, ele passou aqui, né, no Brasil 2 vezes. Então, foi um trabalho de uma vida inteira, não foi algo que ele criou de uma hora para outra, né? E o Wallace é a mesma coisa, o Wallace também veio para o Brasil, ficou anos aqui no Brasil também estudando. A gente tem uma biodiversidade incrível, né? Total. E muita gente acha que para você entender, estudar ou trabalhar com evolução, você precisa estudar fósseis, trabalhar com fósseis. E, na verdade, não. Os fósseis, eles são um brinde
vamos assim dizer, para que a gente consiga encaixar algumas coisas, algumas peças que estão faltando. Mas para a gente entender conceitos de evolução, a gente precisa entender de anatomia, né, de genética, de embriologia, que é a ciência do desenvolvimento. Então tem tanta coisa envolvida, né, que os fósseis eles só vêm dar uma ajudinha aqui para a gente compreender algumas lacunas. E foi isso que todos esses naturalistas fizeram, incluindo o Darwin e o Wallace. Então, eles estudaram muito a biodiversidade de hoje em dia, Hum. estudaram também fósseis, mas eles estudaram o todo para chegar nessas ideias que hoje fazem todo sentido, né? As coisas na biologia, elas só fazem sentido à luz da evolução. E quando a gente entende que a gente tem um parentesco em comum, só que a vida, ela é uma árvore, ela tem vários ramos, né? Então, cada ser vivo seguia um ramo diferente. Não é uma coisa que é linear. Ah, esse veio desse, que veio Não, é tudo em ramos. E aí, cada ramo, cada sub-ramo que veio daquele ramo principal, ele teve o seu próprio caminho. Só que a gente está interligado, de alguma maneira. Que Então, massa. isso é evolução. E hoje a gente é comprovado cientificamente de que a adaptação ali, a evolução de Darwin realmente existe, né? Sim, sim. Tipo, porque tem gente ainda que fala que é mentira. Mas a gente consegue comprovar, né? Exatamente. Quando a gente pega, por exemplo, a embriologia, que é a ciência do desenvolvimento. Então, se você pega o embrião de um peixe, um embrião humano, nas primeiras fases do desenvolvimento é a mesma coisa. A gente, ser humano, quando a gente está nas primeiras fases embrionárias, a gente tem as fendas branquiais que os peixes têm. Nós somos É peixes. verdade, né? Sim, né? A gente tem uma cauda em um momento da nossa fase embrionária, só que essa cauda depois ela se reduz e vira o nosso cóccix. Por quê? Porque aí você tem genes que são desativados e aí a nossa cauda não desenvolve. Você tá brincando. Não, é verdade. Mas tem pessoas que nascem com cauda. Tem essa condição, né? Assim, é bem rara, mas já vi Como que é essa cauda, assim? reportagens. Bom, o osso cóccix, né, que a gente tem, é como se ele tivesse continuidade. Uma caudinha mesmo, né? E aí a pessoa faz cirurgia quando criança ainda e tira essa cauda. Por quê? Porque teve alguma falha ali durante o desenvolvimento que a informação de desativar aquele gene que forma a cauda, ela não foi perdida, ela continuou ali. E aí formou. Então, a evolução, ela é um fato comprovado, né? Ela é um fato que é observável quando a gente está falando em termos de anatomia comparada, em termos de embriologia, em termos genético. O que separa a gente dos chimpanzés geneticamente é coisa de 1%. É muito pouco. A gente é muito igual. Nós somos mais próximos dos chimpanzés do que os chimpanzés são dos orangotangos, por exemplo. Então, a gente compartilha muito mais com os chimpanzés loucura. do que os chimpanzés compartilham com os gorilas ou com os orangotangos. Né? E isso é uma coisa que está comprovada, né? Você tem o código genético de todo mundo, você tem todas as informações anatômicas, embrionárias, embriológicas que foram estudadas. Então, isso é a prova. É que a gente tem uma deficiência tão grande no ensino de ciências que às vezes é difícil até esses assuntos que são simples. Evolução é um processo simples. Só que se tornou um tabu tão grande que, mesmo fazendo parte das bases curriculares nacionais, tem muitos professores que não se sentem confortáveis de falar de evolução em sala de aula. Ou porque acham que o tema é polêmico, ou porque não aprenderam, né, de forma correta, ou por resistência, Mas né, por que é dos alunos. um tema polêmico? Eu acho que é algo que veio muito de fora. Acho que vem muito assim
até dos Estados Unidos mesmo, né, que tem, assim, uma sociedade um pouco mais conservadora em algumas coisas, né, em alguns valores. Então você tem um protestantismo muito forte lá, que é contra a Uhum. evolução, você tem muitas pautas que querem inserir, a teologia em sala de aula, esse tipo de coisa. E só que como evolução muitas vezes é algo que não é muito palpável, então isso acaba sendo um escudo para dizer assim: "Ó, não dá para provar, então vamos Entendi. dizer que isso não é verdade", porque vai contra o que a religião cristã diz, né, de surgimento da vida e dos seres humanos. E a gente conseguiu quebrar isso, por exemplo, com outras questões, né, do universo, né, de que a Terra não é o centro do universo, né, e tudo mais, que antigamente a Igreja Católica condenava tudo isso. Mas hoje a gente tem condições de, né, de olhar para fora, a gente tem os satélites, tem, todas essas informações um pouco mais disponíveis, né, então fica meio mal dizer assim: "Ah, não, a Terra é plana ou a Terra é o centro do universo", não. Então, algumas coisas na ciência já ficaram muito bem estabelecidas, mas muitos cientistas do passado tiveram que ou renegar suas ideias, como Galileu, ou foram Uhum. queimados na fogueira, como Giordano Bruno, né. Total. E infelizmente, então, evolução ainda é um tabu para muitas pessoas. Mas talvez tá melhorando, você acha? Nesse sentido? Ah, eu sou bem otimista, eu acredito que sim, porque hoje a gente tem muita gente falando de evolução, né, inclusive nas redes sociais, na internet. Então as pessoas Divulgando a estão ciência, né? divulgando a ciência de uma maneira geral. Você tem muitos podcasts, né, então tem muitos colegas aí de profissão que estão indo aí nos podcasts, estão nas redes sociais. Levando mesmo esse conceito e não precisa, a evolução ela não precisa ser contrária à crença das pessoas, porque evolução não é crença, ciência não é crença. Total. Essa é a diferença. Ciência é algo que você observa, é um método, né, então a gente investiga a natureza com as ferramentas que a própria natureza nos fornece. Então a gente olha para a natureza o tempo todo e a natureza ela dá as respostas, dá muito mais perguntas também, mas é o nosso olhar para o que a natureza está dizendo para gente, não é uma crença, a gente está vendo, a gente está testando o tempo todo, esse é o método científico. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente consegue entender que ciência não é crença, não é uma questão de: "Ah, eu não acredito em evolução". Tudo bem você dizer que não acredita, mas a evolução vai continuar acontecendo, quer você acredite, quer você não acredite. É a mesma Exato. coisa que a pessoa fala: "Ai, eu não acredito que a Terra seja esférica". Tudo bem, ela vai continuar sendo esférica, quer você acredite, quer não. Porque não é sobre crença, é sobre olhar para a natureza e encontrar o que você está procurando. E até hoje tem, né, tipo, terraplanistas e Sim. teorias, assim, da conspiração nesse sentido, né? Tem as mais absurdas. Agora, nada impede de você, ok, olhar, eu compreendo, eu entendo que a evolução faz sentido, que é um processo biológico comum, mas, apesar disso, eu também tenho a minha crença. Ok, tudo Não tem bem, problema nenhum. não tem problema você ter uma crença, não tem problema você não ter nenhuma crença. Exato. Né, o problema surge quando você acha que a sua crença é uma verdade absoluta que vai contra coisas que são óbvias, que são observáveis e que faz parte da natureza comum. Então, aí que tá o problema, mas se você consegue entender a realidade e ainda assim ter sua crença e conseguir separar as coisas, tá tudo bem, não precisa ter conflito. E essa é uma pauta, assim, né, que muitas pessoas, como você falou, né, agora vem desenvolvendo nas redes sociais, que é a defesa pela ciência, né? Que aqui no Brasil, pelo menos, ainda bem, né, tá crescendo isso, né?
mas ainda assim tá fraco, né, a educação na ciência. Por que que você acha que é tão importante assim a gente explorar mais esse sentido, né? Você acha que vai, você acha que isso talvez aumenta o senso crítico das pessoas? Ah, com certeza, né. O interesse, das pessoas na ciência tem aumentado, porque a ciência ela é fascinante, né, quando a gente tem algumas ciências, algumas áreas da ciência que são bem chamativas. Então a paleontologia é uma delas, a própria biologia marinha, a astronomia também. Então você tem algumas portas de entrada para a ciência que realmente são bem atrativas. Mas ao mesmo tempo, tem um negócio muito perigoso chamado pseudociência, que Uhum. são coisas que se travestem de ciência, que dizem que utilizam de ciência ou de metodologia científica, mas não são. E as pseudociências estão em todas as áreas, né, na área da saúde, principalmente, com um monte de terapia alternativa que tem e Terapia tudo quântica, mais. Exatamente. Só que isso é tão sedutor quanto a ciência. entendo. E isso tudo cresceu na mesma medida que o interesse pela ciência cresceu. Talvez também seja um pouco fruto da pandemia. A gente passou por uma pandemia, assim, sem precedentes, né, de Covid-19, e você teve muitos perfis em ascensão que falaram muito, né, sobre o vírus e que alertaram a população. Então a população começou a ficar mais antenada nisso e aí hoje você tem outras áreas aí da ciência que pegaram carona também nesse conhecimento, principalmente sobre a ciência da saúde. Uhum. E só que como eu falei, você teve também uma ascensão das pseudociências. Então é como se a gente tivesse numa guerra. De um lado a gente tem os cientistas na internet levando a informação científica, do outro lado você tem as pseudociências e as fake news. E eu acho que sempre vai existir essa guerra. Porque também, às vezes, a pseudociência é mais fácil, né, da pessoa, entre aspas, engolir, né? É É, mais fácil de digerir e também é menos tecnicamente complexo, talvez, né? Isso puxa a atração das pessoas, né? é porque ela dá respostas simples. Tipo, isso aqui cura essa doença. Ah, mas como cura? Não importa, isso cura. Sim. Aí a pessoa já, opa, eu quero isso então, porque isso cura, né? Então é muito difícil lutar contra as pseudociências porque elas trazem uma informação simples. E a ciência, apesar dela lidar, né, com a natureza e com fenômenos que estão acontecendo o tempo todo, muitas vezes não é tão simples a gente explicar esses fenômenos. A evolução, por exemplo, né? Muitas vezes é como eu falei, para a pessoa entender evolução, ela não precisa necessariamente entender de paleontologia, mas ela precisa ter uma noção de anatomia, de É muito embriologia, de complexo. genética. Quem é que vai ter essa noção Total. também? Era pra gente ter, porque a gente aprende isso na escola, mas será que a gente aprende mesmo? Ou o quanto que as pessoas também levam esse aprendizado para a vida, né? Então, por mais que seja um fenômeno simples, precisa ali eh, de algumas pecinhas para você conseguir entender o todo. A pseudociência não tem pecinhas. São peças grandes, ó, isso aqui encaixa nisso aqui, pronto, temos algo que é isso, ó, tá aqui Sim. para todo mundo ver. Só que não é bem assim, né? Agora, E voltando lá na questão dos oceanos, que é a sua área, né, assim, de sim. especialização. É possível a gente encontrar novos tipos, que nem a gente falou dos filos, né? Que são Uhum. tipo grupos assim que a gente conhece hoje e tem características muito diferentes um dos outros. Sim. Agora, é possível a gente encontrar novas formas de vida ainda no oceano? Por- Novas espécies, sim, o tempo todo. Novas espécies, mas assim, uma espécie, tipo, por exemplo, igual você falou do osso, né? Muito característica, assim. Hum, É, Quais são as possibilidades disso acontecer? tá. Então, espécies novas, a gente
a gente descobre também diariamente, né? E no mar profundo, estima-se que a gente, assim, não conhece quase nada. Tem até uma frase que diz que se conhece Mais do universo do que... mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano. E essa frase não é mentira, ela é verdade. Então, existe um potencial imenso de descobertas no oceano, principalmente em regiões profundas. Agora, você está dizendo assim, quais são as chances de ter uma descoberta de um organismo que foge, né, completamente do que a gente conhece? Não dá para a gente dizer. Não, né, não dá para prever. É mais difícil, é muito mais fácil a gente encontrar uma espécie diferente, mas dentro de um grupo que já é conhecido, do que um grupo totalmente diferente de tudo. E por que tem aqueles animais bizarros assim no fundo do oceano? Eles são muito diferentes, né, dos animais aqui de cima, e da superfície, né, mais próximos. Por quê? E são diferentes porque o ambiente é diferente. Quando a gente fala de mar profundo, a gente está falando de uma região que tem pouca ou nenhuma luz, dependendo da profundidade, tem uma pressão hidrostática imensa, né? A gente, no mar profundo, a gente implode. Vídeo que aconteceu com aquele pessoal que foi lá no submergível Titan, Sim. né? Então tem a pressão, a falta de luz, tem a temperatura baixa. Então a gente diz que o mar profundo, ele é um ambiente extremo. E para você viver num ambiente extremo, você tem que ter adaptações que estão ali à altura daquele ambiente que você vive. Então, quando as pessoas me perguntam assim, como que os peixes do mar profundo suportam a pressão? E aí eu sempre digo que tem a resposta simples e a resposta complexa. A resposta simples eles suportam aquela pressão imensa da água porque eles estão na mesma pressão da água. Essa é a resposta simples. Por que a gente não suporta aquela pressão? Porque a gente está acostumada com a pressão aqui, né, ao nível do mar. Então, eles igualam a pressão do corpo deles com a pressão do ambiente. Essa é uma resposta fácil. A resposta difícil vem como eles fazem essa regulação. E aí entram várias características, né? Então, por exemplo, eles têm pouco espaços para ar, porque a pressão ela vai atuar Ar, você sobre fala ar... gases, né? Uhum. A pressão ela vai atuar mais sobre os gases. E aí eu até trouxe um experimento didático que é um copinho de isopor que foi colapsado na pressão do mar. Caramba! Se você quiser ver. Legal. Então, eu faço parte de um projeto chamado Deep Ocean, lá do Instituto Oceanográfico da USP, onde a gente estuda os organismos de mar profundo. Então, a gente realiza coletas e tudo mais. E aí, às vezes, a gente faz uns experimentos didáticos justamente para explicar para as pessoas essa questão, né, das adaptações dos organismos. Então, esse copinho de isopor que está na tua mão era um copinho grande, né, de 200 ml de isopor. Você tá brincando. Ele era assim, e Você ele tá ficou brincando. assim. Esse é um copinho normal de isopor. Caramba! Copinho de, né, que você bota refrigerante. Meu Deus, cara. Então, o que a gente faz? A gente pegou esses copinhos, a gente personalizou eles, né? Esse aqui é um bicho que eu estudo. Peixe-dragão. Não fui eu que desenhei, não sou desenhista, né? Foi uma colega de laboratório. E aí, a gente prende esses copinhos num equipamento e isso aqui desceu a 1000 metros de profundidade. Então, ele era desse tamanho, ele ficou assim. Por quê? O que tem no meio do isopor? Ar. Ar. Isopor é leve, tem muito ar. Então, quando ele desceu nessa profundidade, a pressão, ela comprimiu o ar e expulsou. E aí, o material que você tem é o material que sobra, né? É o material que não tem ar. Inclusive, era para esse copinho ter se colapsado todo. Ele só não fechou, não colapsou, porque a gente colocou papel higiênico. O papel higiênico segurou. Pra preservar, né? Preservou a estrutura. Mas senão ele teria virado uma bolinha mesmo.
só com o isopor, sem o ar, porque a pressão expulsou o ar. Então, os organismos que vivem nessa região têm um mecanismo natural de expulsar o ar para deixar a pressão deles de acordo com a pressão do ambiente. É fantástico, né? Incrível, Então incrível. eles expulsam naturalmente para manter igualada a pressão É deles. fascinante a gente ver, né, como que o organismo ali, a natureza se adapta a tudo, Se adapta a tudo. tudo, exatamente. Se a gente descer nessa profundidade, o nosso organismo não vai conseguir expulsar o ar. A gente tem uma cavidade imensa aqui, a gente tem uma cavidade aqui no ouvido. Quando a gente vai para a praia, a gente desce a serra, a gente já sente essa Já diferença sente. de pressão, né? Por quê? Por que que a gente sente aquele ouvido tapar? Porque a gente tem ar aqui. E se a gente, vamos supor que eu teleporte agora para 1.000 metros debaixo do oceano, eu vou explodir na hora. Implodir. Implodir. Porque o ar vai ser tirado do seu corpo, aí seu corpo vai se colapsar contra ele mesmo. Só que no que ele implode, ele despedaça também. Por isso que muita gente fala explodir, mas na verdade é implodir. Mas não sobra nada. O pessoal lá do submersível Titan foi uma tragédia, mas assim, pelo menos eles não sofreram. Provavelmente eles nem se deram conta do que aconteceu. Foi menos de um segundo, assim. Num instante eles estavam vivos, no instante seguinte eles estavam implodidos em pedaços. De uma maneira absurdamente rápida. Então, esses peixes, assim, né, que vivem lá nas profundezas, o organismo deles é meio feito, entre aspas, para suportar essa pressão, né? Exatamente. E quais outras características que eles têm, por exemplo? Tá. Quando a gente pensa o pessoal fala criaturas, né? Como se fossem aliens. E realmente, para boa parte da população, você olhar um bicho desse, né? Com esses dentes enormes e tal, parece algo mesmo monstruoso. Mas essas características que fazem com que as pessoas olhem para esses bichos e falam, nossa, que bicho feio, são justamente as características que permitem a sobrevivência deles. Muita gente pensa que esses bichos dessas regiões são enormes, são verdadeiros monstros, quando na verdade eles são pequenos. A maioria dos bichos que vivem nas regiões profundas é pequeno. Por quê? Talvez pela falta de alimento? Isso mesmo, falta de recursos. Então, o que vale é a economia de energia. Então, a energia ela é gasta para coisa que realmente vai garantir a sobrevivência, que é comer e se reproduzir. No caso dos peixes, eles têm um corpo pequeno, né? Muitas vezes, os órgãos atrofiados, mas o que sempre vai ser bem desenvolvido é a boca, porque eles precisam aproveitar qualquer tipo de comida que tem ali, os dentes grandes para funcionar como se fosse uma gaiola mesmo para aprisionar presas, e o estômago grande, porque em épocas de vacas gordas, eles conseguem comer tudo que eles conseguem. Eu vi um animal lá, um bicho no canal de vocês, e ele tem uma boca grande e ele tem um estômago gigante aqui embaixo. É um estômago elástico. É. Ele estica. Porque vamos supor, ele tá ali, não tem comida nenhuma, porque é um ambiente que já não tem muita biodiversidade, não tem muitos bichos ali. Aí passa um bicho maior na frente dele, ele vai comer aquilo, né? Pra não desperdiçar a oportunidade. Porque se ele não comer, pode ser que ele morra. Uhum. E aí o estômago dele estica pra caber aquele bicho maior que ele conseguiu encontrar aí pela frente. E eles se alimentam majoritariamente do que esses bichos abissais aí, né, que vivem nessas profundezas? Depende da região, depende do animal. Quando a gente fala em mar profundo, muita gente pensa que é só lá abaixo dos 1.000, né? Lá nas profundezas mesmo. Mas não. Mar profundo é a partir dos 200 metros. Então, 200 metros para baixo, a gente já entra nessa zona, né, Que de é mar onde já não entra profundo. mais a luz do sol? A luz do sol, ela até entra, só que a partir dos 200 metros, ela vai entrando muito pouco. Não é suficiente, por exemplo, para uma fotossíntese. Agora, até uns 150 metros de profundidade, você tem ali muitos micro-organismos fazendo fotossíntese
E aí você tem a base da cadeia ecológica ali a todo vapor. Então aí você tem os bichos que comem, os que fazem fotossíntese, aí tem, né, aquela cadeia ecológica linda acontecendo nos primeiros 100, cento e poucos metros. Abaixo disso, a luz vai diminuindo tanto que não tem mais organismos que fazem fotossíntese. Se não tem eles que são a base, os outros vão diminuindo cada vez mais. Nossa. É. Ou seja, um fator muda toda a equação. Muda toda a equação, nesse caso a luz. Então, dos 200 até os 1.000 metros ainda tem luz, só que é muito pouco. Poucos feixes de luz conseguem chegar. Agora, abaixo dos 1.000, aí nada de luz chega. Zero, luz do sol. É um breu, assim. É um breu. Se você olhar para todos os lugares, é só preto. Tem luz, só que são as luzes produzidas pelos organismos, que é a bioluminescência. Que aqui na Terra a gente tem os vagalumes, que produzem luz, e uma série de outros bichos também. Mas principalmente os vagalumes. Agora, no mar profundo, quase todo mundo que tá ali produz sua luz própria. Quase todos? Quase todos. Mas isso não é uma... Que nem... Pode ser uma faca de 2 gumes, né? Porque tem aquele peixe do Procurando Nemo, que todo mundo conhece, que é aquele que tem a anteninha aqui. E aquela luz atrai o peixe, né? Pra fingir que é um alimento e tal, alguma coisa, ele vai e abocanha a presa, né? Isso. Agora, peixes que tem a luz ali, pode não ser um indício pro predador ir lá e pegar ele? Pode, mas a luz... A gente tem que pensar que, assim, é um ambiente que é escuro e que tem pouco bicho, dependendo da profundidade. Então, dos 200 aos 1.000 metros, como ainda tem um pouquinho de luz que chega, você tem ali bichos que conseguem ainda migrar para regiões mais superficiais, se alimentam dos bichos que estão na superfície durante a noite, depois de dia eles descem. Então, dos 200 aos 1.000, ainda muita coisa acontece. Agora, dos 1.000 para baixo, você já não tem muito pouco. E aí, Só um gancho, Amanda. Desses 1.000 pra baixo, tem pouco no sentido de, tipo assim, diversidade de animais? Ou tem pouco bicho? É muito difícil encontrar um, assim. As duas coisas. Você tem baixa diversidade de espécies e de número de organismos, de biomassa. As duas coisas. Porque aí vai ficando um ambiente muito extremo, poucos organismos sobrevivem ali. Mas os que sobrevivem, muitos deles têm a tal da bioluminescência, tem a produção de luz. Como você está num ambiente que é tudo escuro, a produção de luz, ela vai ajudar em qualquer coisa. Então, ela pode ajudar na captura de alimento, mas ela pode ajudar na predação, ela pode ajudar na camuflagem, porque aquelas luzes podem confundir o predador também. Então, é a única forma desses bichos se comunicarem para qualquer coisa. Então, eles vão utilizar ela para aquilo que tiver ao alcance deles. Um macho se comunicar com uma fêmea para eles conseguirem se reproduzir. Senão eles não se encontram. Senão eles não se encontram, né? Então, a luz pode beneficiar em um aspecto, pode não trazer benefício em outro, num momento específico, mas para uma outra coisa pode trazer um benefício, porque é como se fosse o único recurso que eles têm ali. Então, eles vão usar para várias coisas. Pode ser uma pergunta besta que eu vou fazer, mas esses peixes enxergam? Eles são cegos ou não? Depende da faixa que eles vivem. Então, os peixes que vivem entre os 200 e os 1.000 metros, geralmente eles enxergam e enxergam bem, porque eles têm os olhos desenvolvidos. Agora, aqueles peixes que vivem abaixo dos 1.000 metros, alguns enxergam muito mal e outros têm até os olhos degenerados mesmo. Os olhos até chegam a se formar, mas depois degeneram. Porque a visão, ela não é importante nesse ambiente. Aí o corpo, o organismo vai falar, não vou gastar energia com isso, né? Se é uma coisa que eu não vou utilizar. Durante o desenvolvimento, o gasto de energia, ele vai ser focado em outras questões, né? Quando eu e o Bruno, que é o meu marido, a gente criou um canal no YouTube para ensinar, né, sobre essas coisas. O nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre a relação do mar profundo com o filme O Poço. Eu vi. Legal. E o filme O Poço, né, para quem não sabe, é aquele filme que tem lá na Netflix, um filme espanhol. Você tem uma prisão vertical,
onde o acesso para alimentar essas pessoas que estão presas ali é por meio de uma plataforma central, que é como se fosse um elevador. Então tem um fosso central, e aí o elevador ele vai parando em cada andar e vai deixando ali algumas comidas, e o pessoal vai se acabando, porque tem que comer para sobreviver. No mar profundo é a mesma coisa. Então, quem está nos estratos superiores tem um banquete. Só que conforme vai descendo, né, os degraus, Menos comida tem. menos comida tem, e as pessoas, elas se tornam, no caso do filme, né, elas começam a adquirir também características mais violentas, porque elas estão lutando pela sobrevivência. No mar profundo, a mesma coisa. Então, eles vão desenvolvendo essas características, bocas enormes, dentes enormes, para aproveitar tudo que cai. Qualquer coisa, aliás, que cai. Qualquer coisa de matéria orgânica é o que vai manter eles vivos. Inclusive, fezes de outros animais, né? Eles vão ingerir também. Tudo que vai caindo ali, se depositando nas profundezas, que a gente chama de neve marinha, é alimento para esses seres que vivem nas profundezas e que não têm outra possibilidade de se alimentar. Essa neve marinha é composta por componentes orgânicos, então, lá de cima que vão caindo. Qualquer matéria orgânica, resto de bicho, de planta, fezes, matéria orgânica que vai caindo, vai se desmanchando, isso vira comida para quem tá lá embaixo. Eu vi que ele se alimenta bastante também de carcaça de baleia, né? Tem aqueles bichos que eles vivem associados ao chão, né, ao substrato, eles se alimentam bastante de carcaças, né, de animais grandes, porque a carcaça, depois de um tempo, ela cai, ela se deposita no fundo, e ela é uma importante fonte de alimento também para esses bichos. Então, assim, basicamente, eles vão se alimentar do que tiver, né, ou neve marinha, ou carcaça, ou vão caçar, né, ativamente. Aí vai depender da profundidade, vai depender do tamanho dele, das características que ele tem e do que tiver disponível. A maioria é carnívoro ou se alimenta desses dejetos, dessas neves marinhas? Então, tem os detritívoros também. Aí, aqueles que vivem enterrados ali na areia, no substrato, aí eles são detritívoros. Aí é mais vantajoso, né? Porque aí você tem muitos detritos que vão se aproximando, vão se decaindo e se acumulando ali no substrato. Sim, Por causa da gravidade, né? total. Outra coisa interessante é aquela lula colossal, né? Uhum. Tem uma lula, pro pessoal que não sabe, né? Mas que ela é gigante, né? E ela é muito rara de ser encontrada. E ela também faz parte desses animais profundos, né? Como que Sim. é? Explica pra gente o que é essa lula aí, por que ela tem esse tamanho, sei Tá. lá. De uma maneira geral, como eu falei, os bichos que vivem nas profundezas, eles são pequenos, mas tudo na biologia tem exceção. Então, a gente tem alguns casos de animais que são grandes e que vivem nas profundezas. Isso tem até um nome, é o gigantismo abissal. E essas lulas, Existem muitos animais assim ou poucos? poucos, mas você tem peixes que são enormes, você tem lulas, você tem um bicho que sempre chama atenção, é a barata do mar gigante, já ouviu falar? Não. Sabe quando a gente vai para uma praia que tem aquelas rochas, né, o costão rochoso, que tem uns bichinhos, parecem baratinhas que ficam subindo ali no costão? São as baratinhas do mar. Elas são parentes dos tatuzinhos de jardim. A gente chama de barata, mas não é inseto, não é parente da barata que a gente tem em casa. É um crustáceo, né? Só que no mar profundo, essas baratinhas, algumas espécies, elas se desenvolvem muito. Então, quando a gente vai pra praia, que a gente vê essas baratinhas, elas são desse tamanhinho. Tem o quê? Menos de 5 centímetros. Essas baratas do mar profundo podem chegar a 60 centímetros. Então, pensa, para um bicho que no raso tem 5 centímetros e nas profundezas tem 60, é um gigantismo, né? Então, é bem, bem legal. E a estrutura deles é bem parecida. Sim, é um bicho, uma carapaça robusta. E é um dos bichos, assim, mais conhecidos do gigantismo abissal. Só não é mais conhecido que as lulas gigantes, né?
E aí existem, então, 2 espécies de lulas que são realmente bem grandes: a lula gigante e a lula colossal. A lula gigante, ela é maior em comprimento, E o ela Kraken não existe? o Kraken não existe, mas provavelmente foi baseado em avistamentos dessas lulas. Ah, é? Provavelmente, é. Legal. A lula gigante, ela pode chegar a 13 metros de comprimento. Então imagina uma lula com 13 metros, é coisa pra caramba, né, com Um cara 1000 tentáculos. anos atrás vê um negócio desse e fala: o que É que é um isso? monstro, é um Monstro marinho. monstro. Então, muito provavelmente, a lenda do Kraken, ela foi baseada em avistamentos de partes, de tentáculos de lula gigante. Não precisa nem ver o bicho inteiro, até porque o bicho é das profundezas. Aham. Mas pensa numa lula gigante que morreu, e aí os tentáculos começam a boiar. Aí você pensa, né, nos navegadores vendo isso há séculos, até milênios atrás. Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça? É um monstro. Tal. Então, daí que vem a lenda do Kraken, sim, certamente. E a gente sabe por que elas são tão grandes assim? Então, é um mistério, assim. O gigantismo abissal, ele tem várias hipóteses para explicar. Porque, em teoria, esses bichos, eles estão num local que tem pouca disponibilidade de nutriente, de Alimento e tal. alimento, né? Então, vai depender muito de outras condições. Por exemplo, são animais que também não têm predadores. Tem poucos predadores. Né? Então, eles acabam se desenvolvendo mais também por terem poucos predadores. Eles acabam se desenvolvendo mais também por estar em um ambiente de águas mais frias. E também o modo de vida, né? Então, apesar de ter poucos alimentos, mas eles são muito eficientes em capturar os alimentos que estão disponíveis. Então, não é uma coisa que explica o gigantismo abissal, são várias coisas que explicam. Sim, entendo. E aí, além da lula gigante, tem também a lula colossal, que é uma outra espécie, mas que ocorre só em regiões frias, tipo Antártica, e que ela é um pouco menor que a lula gigante, mas ela é mais Pera, a gigante é robusta. maior ou a colossal é maior? A gente diz que a colossal é maior por causa do peso, porque ela pesa Ah, mais de meia tonelada. entendo. Então, ela é um bicho Isso daria robusto, bastante né? sushi, hein? Imagina, meia tonelada de lula. Só que são bichos, assim, que são raramente avistados. E muito do que a gente conhece desses bichos é porque quem é o predador desses bichos é o cachalote, né? A Que o baleia cachalote. pessoal diz que é baleia, mas não é É bem golfinho. baleia. Tá mais próximo dos golfinhos. E o cachalote, ele pode mergulhar até mais ou menos 1000 metros de profundidade, que é onde essas lulas ocorrem. Então, ele se alimenta delas. Só que no que ele se alimenta delas, elas vão tentar se defender. Então, você tem marcas de ventosas na pele de cachalote que são provocadas por lula gigante. No caso da lula colossal, elas têm ganchos nas ventosas. Então, esses ganchos, eles arranham a pele do cachalote. E muitas vezes, quando um cachalote come esses animais e depois o cachalote morre, e a gente encontra esses bichos mortos, No estômago. no estômago a gente vê a estrutura desses bichos também. Então, boa parte do que a gente conhece vem também estudando indiretamente os cachalotes. E aquelas fotos que a gente encontra na internet são, sim, raríssimas, então. São raras, mas sim, tem avistamento de lula, né? Tanto colossal como o gigante, mas é muito raro. Assim, lula colossal, um avistamento de uma lula colossal viva foi uma vez só. O bicho estava quase morrendo, foi no Japão. Aí conseguiram Nossa, é muito avistar raro, então. É muito raro, é muito raro. É raro encontrar o bicho inteiro morto, né? Encontra, mas é raro. E é mais ainda raro encontrar o bicho vivo. Por isso que a gente conhece pouco, né? A gente vai acumulando conhecimento de pouquinho em pouquinho. Cada coisa que a gente cada descoberta, a gente vai adicionando para entender um pouquinho melhor Aí desses que tá. bichos. É muito curioso, assim. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade de saber. Imagina a gente colocar assim e conseguir ver todos os seres que estão no mar. Seria incrível, né?
A gente conseguir ver todas as possibilidades ali, ver todas essas lulas gigantes aí. É muito difícil. Estudar o oceano é difícil. Isso aí que eu ia chegar. É possível, sei lá, daqui. A gente sabe que a tecnologia tá avançando muito rápido, né? Parece que agora a gente. Vi no vídeo lá também, não sei se é verdade, a gente conhece 20% do oceano agora em 2023, né? Em 2010 eu acho que era 5%. Será que. E eles estão com um plano de até 2030 descobrir, assim, pelo menos metrificar a profundeza de todos os lugares da Terra, né, no oceano. É possível a gente chegar num dia e saber tudo sobre o oceano? Ou assim, a tecnologia não consegue chegar ao ponto de suportar essas pressões, né? É muito difícil, porque mesmo em terra, cada dia a gente descobre bicho terrestre novo. Porque o planeta é muito grande, é muito vasto. Quantas áreas no meio de florestas, até no Brasil, a gente não tem que são intocáveis. E olha que a gente está falando de um país que tem muito desmatamento, né? Que já perdeu muito da sua cobertura vegetal, mas ainda assim, às vezes tem um trechinho de mata ali num lugar específico. Você descobre uma coisa. Teve uma coisa curiosa. Recentemente, em 2022, pesquisadores descobriram que tem árvores gigantes numa floresta do Pará. A maior ave da América Latina chama angelim vermelho, uma árvore que, nossa, ultrapassa os 70 metros de altura. Assim, é quase maior do que as maiores árvores do mundo, que são as sequoias que tem lá nos Estados Unidos. Descoberto em 2022, no Pará, Na Terra, né? dentro de uma área que você tem um grande nível de desmatamento. A gente descobriu agora uma árvore gigante com quase 100 metros Ou ali. seja, tinha muita gente passando ali, né? Desmatando e não observou. Exatamente. Então imagina no oceano, que a gente já não conhece quase nada. Então é muito difícil a gente chegar num ponto de falar, nossa, agora a gente já conhece toda a biodiversidade do planeta. Não vamos chegar. Não vamos chegar porque o Você acha que planeta... nunca, assim, nem daqui 100, 200 anos? Ai, é muito difícil. Porque assim, o processo de evolução continua. Então, novas espécies vão se formando, né? O processo de surgimento de novas espécies se chama especiação. A especiação continua acontecendo. Então, e eu acho isso fantástico, sabe? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou estudar isso, não vou estudar essa área, porque já tem muita gente estudando. Não, e às vezes tem coisas específicas que ninguém parou para olhar. Então, a vida, ela Esse é exemplo mesmo da árvore, fantástica. né? Que você deu. Exatamente. Então, a tecnologia, ela com certeza vai nos ajudar a desvendar muito mais mistérios, não só da Terra, mas também fora da Terra, né? Essa tecnologia também da astronáutica está evoluindo bastante, mas é muita coisa, o universo é muito vasto, assim. A gente não vai chegar ao ponto de conhecer tudo. E eu acho que nem precisa. Eu acho que a beleza da ciência é a gente saber que a gente tem mais perguntas do que respostas. Ah, mas isso não te causa uma curiosidade, uma angústia, assim, por não saber tudo? Causa, por isso que a gente pesquisa, né, estuda. Só que eu acho que uma vida onde você já sabe de tudo, que nada mais vai te surpreender, eu acho que é uma vida chata. Você não acha, não? Uma Assim, que vida você sem sabe sentido, talvez? sem sentido, que você conhece tudo, você sabe como prever tudo. Para onde você vai? Como você se desafia? Qual que é o próximo passo? É uma zona de conforto tão... Eu acho que, bom, pelo menos eu como cientista, eu não ficaria feliz, assim. Às vezes a gente sente um incômodo de, tipo assim, a gente tá fazendo um trabalho, a gente descobre algumas coisas. E aí a gente vê que junto com as descobertas vem mais perguntas, dá uma agoniazinha, fala, nossa, mas espera aí, eu queria descobrir uma coisa e me veio mais perguntas, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que move a ciência, é isso que move o cientista, é isso que move o ser humano. É querer saber o que tá além. Nunca a gente vai ter a resposta pra tudo, né? Nunca.
E eu acho que esses são os nossos maiores desafios, os nossos maiores impulsos e, dependendo da situação, os nossos maiores medos, né, também. Porque a gente tem medo do desconhecido. Exato. Só que viver é isso, né? Viver não é fácil para ninguém. Por mais que você tenha uma vida muito confortável em alguns sentidos, talvez em outras ela possa não ser tão confortável assim. Às vezes quem tem muito, no final das contas não tem nada também, né? Exato. Então, aí a gente vai pra filosofia, né? Mas é isso, é muito difícil a gente conseguir saber de tudo e eu acho que isso é muito belo. Porque em cada época a gente sabe o que a gente tem condições de saber. No futuro, a gente não Entendo. sabe. Legal. Eu ouvi sua visão. Tem outro tópico que eu queria citar, Amanda. Eu vi um vídeo de vocês do... Me corrija se eu estiver falando errado, né? Exictis. Leadzictis. É, Esse parece que foi o maior peixe ósseo que existiu. sim, exatamente. Quem que era esse Leadzictis aí? O nome dele é Leadzictis problemáticos. Sério? Problemáticos. Ah, Ele era um peixe ósseo, né? Só para situar vocês. Então, quando a gente fala peixe é uma palavra muito abrangente, porque tem os peixes cartilaginosos, né? Que são os tubarões, as raias, as quimeras, e tem um esqueleto que é formado por um tipo de cartilagem específico. E a gente tem os peixes ósseos, que inclui o que a gente conhece popularmente como peixe, mas inclui a gente também, né? Nós somos peixes porque a gente evoluiu a partir de uma linhagem de peixes ósseos que saiu da água, foi para a terra e se desenvolveu ali no ambiente terrestre. Então, essa é a nossa história evolutiva. Aí, quando a gente está falando do Leadzictis, ele está dentro aí do grupo dos peixes que a gente considera como peixe mesmo. E ele viveu durante o período Jurássico. O período Jurássico foi o período de ouro dos dinossauros, né? Então, quando a gente fala assim sério, pra mim era o Cretáceo. O Jurássico leva esse lema, né? De era de ouro, mas realmente... Dos dinossauros. Mas realmente o Cretáceo é um período que a gente tem mais espécies que são conhecidas, vamos No assim Cretáceo dizer. que teve o Rex, né? Tiranossauro Rex, Triceratops. Esses famosões são do... Mosasauro também? Mosasauro, que não era um dinossauro, né? Era um réptil marinho, mas não era dinossauro. Sério? Ele era um lagarto marinho. Mosasauro era um lagarto. Lagartão marinho. Mas ele era um peixe? Tipo, ele respirava debaixo d'água ou não? Respirava ar atmosférico. Era um réptil aquático. Você tá brincando? Caramba. Tipo um iguana, né? Os iguanas marinhos... Eles, né, são lagartos, são répteis, eles respiram ar atmosférico, mas eles nadam, né? O mosasauro, ele vivia ali o tempo todo no oceano, mas é um lagarto marinho, então era subia, tipo uma respirava. baleia, subia, respirava. Exatamente. Uhum. Não era um dinossauro. Mas enfim, os dinossauros que a gente conhece muito da cultura pop, esses grandes dinossauros, eles viveram durante a era Mesozoica. Só que na era Mesozoica viveu muito mais bicho diferente do que os dinossauros, né? Então, o Leadzictis, por exemplo, era um peixão enorme que viveu no Jurássico. Então, enquanto, por exemplo, você tinha... Tô pensando aqui em dinossauros do Jurássico. Brachiosauro, apatossauro, brontossauro, esses bichos na terra, você tinha no mar ali o Leadzictis. Ele tinha... acho que as estimativas são de um pouco mais de 15 metros de comprimento. Que para um peixe supera e muito, né? Para você ter uma ideia, o maior peixe que a gente conhece hoje, em termos de comprimento, é um peixe do mar profundo, que é o peixe remo. Ele pode não é a baleia azul? A baleia azul é um mamífero, né? É aquilo, ela é um peixe pela história evolutiva dela, né? Porque todos os vertebrados terrestres são peixes porque vieram, né, de um peixe que saiu fora d'água. Não, burrice minha. Mas dentro, né, desse grupão, ela é um mamífero. E o peixe remo,
ele é, então, atualmente o maior peixe em termos de comprimento. Ele pode chegar aí a uns 7, 8 metros de comprimento. É um peixe bem bizarro, compridão, parece uma cobra. Sabe a lenda da serpente marinha? Provavelmente é baseada nele. É um bicho comprido aquático, é o peixe remo. Ainda assim, Mas ele 7, ele 8... é fino, tem espessura fina ou Ele é é... fino, ele Ah. é fino. Então, Eu acho que ainda eu já assim, vi. 7, 8 metros. E agora, em termos, assim, de massa, aí o maior peixe que existe é o peixe-lua. Você já ouviu falar no Já, ele é peixe-lua? bizarro esse peixe. Robustão, assim, pode pesar mais de 3 toneladas de peso, assim. É um negócio absurdo. E o olho dele é aqui, é meio estranho, né? Então, ele é um peixe que ele é, assim, ele é bem arredondado, né? Bem robusto, ele não tem cauda, né? Não tem aquela nadadeira caudal que os peixes têm. E ele fica mais na superfície, mas ele ocorre bem distante da costa, assim. Não é um peixe que a gente vai pra praia, né? E vai ver, assim. E ele, enfim, é o maior peixe que existe. Agora, o Ledsictes, ele era um peixe robusto e grande. Ele era maior que o Megalodon? Não maior, mas provavelmente rivalizava em tamanho com o Megalodon. Só que o Megalodon é bem mais recente, ele já surgiu na Era Cenozoica. Só que o Ledsictes era um peixe provavelmente filtrador. Como se fosse o tubarão-baleia, sabe? Que Abre aquela filtra. bocona, sai filtrando alimentos. Exatamente. E o nome dele, né, da espécie, problemáticos, né, Ledsictes problemáticos, é porque é muito difícil você calcular com precisão o tamanho dele, porque você tem poucas partes do esqueleto preservadas, mas pelo que tem, as estimativas são de que era um peixe gigante mesmo. Impressionante. E que nessa época dos dinossauros, os bichos eram tão gigantes assim, esse gigantismo. A gente sabe? Uma vez eu vi uma... Não sei se é verdade também, se você me corrige. E por conta que tinha muito espaço, né? E também que era muito grande ainda tava na Pangeia, etc, né? Então era tudo muito grande. Então, tem várias hipóteses para explicar o gigantismo de uma maneira geral, né, de qualquer organismo. Tem gente que fala assim: ah, os dinossauros eram grandes porque na época que eles viviam tinha mais oxigênio, né? Isso não é verdade para os dinossauros, mas é verdade, por exemplo, para insetos gigantes e anfíbios gigantes que viveram na era anterior, na era O carbonífero paleozoica, lá. carbonífero. Então Meganeura. você tinha meganeura, você tinha libélulas desse tamanho, né? Libélulas de 30, não mais, de 50 centímetros. Mas por quê? Porque são bichos que respiram pelo abdômen, né? Então, você tinha realmente mais oxigênio disponível, eles acabaram se beneficiando disso. No caso dos dinossauros, não foi a questão do oxigênio, mas foi, por exemplo, temperatura elevada, que favorece o desenvolvimento dos répteis. Répteis, em sua maioria, tem sangue frio, né? Então, esse aquecimento do planeta, ele aumenta o metabolismo desses bichos, então eles conseguem se alimentar mais e se desenvolver mais. E também, a gente tem que considerar essa questão do espaço que você falou, por conta de um fenômeno que aconteceu na passagem, né, da era paleozoica para a era mesozoica, que é a era dos dinossauros. O que teve entre uma era e outra? O maior evento de extinção que o planeta Terra já passou, que é a extinção do Permiano. Então, a principal hipótese para esse evento é que um evento de vulcanismo intenso aconteceu em algumas regiões do planeta. E esse vulcanismo, né, intenso, ele causou a morte de mais de 90% dos organismos que viviam naquela época. Então, destruiu o planeta. Não sobrou quase nada. Só que sempre depois de um evento de extinção, vem um evento de diversificação. Esse, então, foi antes dos dinossauros, né? Foi antes dos dinossauros. E foi esse evento que abriu espaço, abriu nichos ecológicos disponíveis para que outras formas de vida se desenvolvessem. E eles se desenvolveram, muito bem, por sinal. Aí que começa a era dos dinossauros. Aí que começa. Os dinossauros, eles surgem, então,
Ainda na primeira parte da era Mesozoica, né, que é o período Triássico. Então, os dinossauros mais antigos conhecidos surgem nesse período Triássico, só que eles são pequenos. E o mais legal é que os dinossauros mais antigos conhecidos são brasileiros. Ah, é? Quais são? Então, aqui a gente tem por exemplo, o Stauricossauro, que é um dinossauro do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é um local aqui no Brasil onde a gente tem os fósseis mais antigos de dinossauros e outros bichos também que viveram no período Triássico. Então, a gente tem, assim, uma riqueza fossilífera muito grande em várias regiões do Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, você tem muitos fósseis especificamente desse período Triássico. Parece que agora na tragédia que teve lá também, eles descobriram novos fósseis, né? Exatamente, né? De dinossauros já conhecidos, mas sim, descobriram. Então, é um local muito rico nesse tipo de fóssil, né? Mas voltando a essa questão, né, da diversificação, então eles surgem, eles são pequenos, só que aí conforme vai tendo mais disponibilidades ali de nicho para ocupar, eles vão ocupando e vão se desenvolvendo. E aí vão juntando com outras características do ambiente, como, por exemplo, alta temperatura. A gente viveu, de fato, um período de efeito estufa na era Mesozoica, era muito quente. Nessa época já não tinham mais os insetos gigantes. Eles Não. foram extintos ali naquela extinção de 90%. Foi extintos, alguns até antes disso. Mas na era Mesozoica, então, você tinha essa temperatura alta também favorecendo esse gigantismo. E aí, durante a era dos dinossauros, teve mais 2, então, extinções em massa, né? No final do Triássico teve. E aí depois, no final do Cretáceo, que aí teve a queda do asteroide que provocou a morte, então, dos grandes dinossauros. Outros bichos também, né? O pessoal fala só dos dinossauros, mas pterossauros, mosassauros e outros bichos dessa época. O pterossauro não é um dinossauro? Também não. Ele é um parente próximo dos dinossauros, mas não é um dinossauro. Tá, o que é então um dinossauro? Bom, isso quem te responderia melhor é o Bruno, né, meu marido, que é paleontólogo. Mas basicamente, né, os dinossauros, eles são répteis que têm uma série de estruturas anatômicas que é particular deles. E aí, para falar exatamente de cada estrutura anatômica, aí vai ficar o Bruno para conversar com você. Mas a gente sabe que, por exemplo, o mosassauro, que eu falei para você que era um lagarto, os lagartos têm uma estrutura anatômica completamente diferente. Né? Então, se você olha para o esqueleto de um dinossauro e para o esqueleto de um pterossauro e para o esqueleto de um mosassauro, né? Se você entende de anatomia, você vai ver diferenças assim muito expressivas que não justificam a gente agrupá-los no mesmo grupo. Então, definitivamente não é a mesma coisa. Agora, quem tem a estrutura muito parecida com esses grandes dinossauros do passado são as aves. Então, as aves são dinossauros. Pterossauro não é dinossauro, mas a galinha é um dinossauro. Nossa, que bizarro, né? Que legal. Exatamente. E os dinossauros, então, eles estão entre nós. Eles não morreram nesse evento de extinção. Quem morreu nesse evento de extinção foram aqueles grandes dinossauros, aqueles que a gente conhece realmente só do registro fóssil. Só que não foram todos os dinossauros que morreram, porque o grupo das aves continuou e continua até hoje. E aí, no final do Cretáceo, né, que é o período do Rex lá, o pessoal que tá estudando, teve outra extinção em massa que deu o surgimento dos mamíferos, né? Tipo, a diversificação dos mamíferos. Diversificação. E aí que a gente começou a evoluir, né? É porque os mamíferos, eles já surgiram, já existiam junto com os dinossauros. Só que na época dos grandes dinossauros, os mamíferos, eles eram animais pequenos. Então, eles viviam à sombra dos dinossauros. Eles eram caçados, né, por dinossauros carnívoros, por exemplo. Então, eles eram animais pequenos. Esse evento de extinção da queda do asteroide, ele matou, né, muitos organismos, principalmente organismos que eram grandes. Então, só sobreviveu organismos que eram menores e que se enterravam, que nadavam, que conseguiram
de uma certa maneira, contornar todo o caos climático que Aqueles se ratinhos instalou lá, né? parecido com ratinhos, né, com musaranhos, como diz o Pirula. Só que depois da morte, né, dessa extinção aí desses grandes bichos, veio a diversificação de quem sobrou. Quem sobrou? As aves, que também foram se diversificando mais, e os mamíferos, né? Então, tem muita gente que pergunta pra gente lá no canal: o que teria acontecido se os grandes dinossauros não tivessem sido extintos? Olha, não tem como a gente prever, mas a gente supõe que, por exemplo, a gente pode ser que nem estaria Provavelmente vivo não hoje. estaria aqui. Não estaríamos aqui, porque pode ser que eles continuassem reinando no planeta. Legal. E assim, falando agora da sexta extinção em massa, né? A gente sabe que o ser humano tá poluindo muito o planeta, né? Está tendo consequências, né? A mudança climática é real? Sim, ela é real, ela acontece. A gente tem muitos estudos de décadas atrás que mostram pra gente todos os danos que a gente tem causado no ambiente. Aí eu não tô nem falando de lançamento de CO2 para a atmosfera, tem tanta coisa envolvida, né? Tem elementos radioativos que a gente lança nas bombas atômicas, tem o plástico que a gente está poluindo muito o planeta, tem o agrotóxicos, tem um monte de coisa. Então a gente está interferindo demais no planeta, principalmente no pós-revolução industrial. E a gente tem o mapeamento de tudo. Inclusive, quando a gente olha para o passado, a gente consegue saber através de testemunhos geológicos, ou seja, você consegue coletar sedimentos, por exemplo, material da Antártica, e a gente consegue saber como que era a atmosfera em milhares, milhões de anos atrás, e a gente consegue se dar conta de que hoje a gente está emitindo tanto CO2 para a atmosfera, como em alguns eventos do passado que causaram extinções em massa, como, por exemplo, a extinção do Permiano, numa velocidade muito alta, né? Então, tem gente que fala assim, mas isso que a gente está vivendo é um processo natural, porque o planeta muda. Falam que é ciclos, né? E sim, nós temos esses ciclos, o clima muda o tempo todo. Só que o que está acontecendo é que a gente deliberadamente está contribuindo para acelerar esses processos que poderiam acontecer de forma natural, mas que levariam milhões de anos para acontecer. Então, o nosso impacto está sendo acelerar esses processos, né? Porque a quantidade que a gente está lançando de CO2 na atmosfera é absurda e ela vem sendo medida. Então, não é algo que o cientista tira ali da cabeça, né? Ou é coisa de trabalho recente, não. Você tem como recuperar informações históricas disso. E aí a gente está vendo todos os problemas associados a isso. Muitas epidemias que não aconteciam antes estão acontecendo agora, né? Que mais que a gente pode citar? A própria extinção de várias espécies. Os anfíbios, por exemplo, que são o segundo grupo de vertebrado mais ameaçado do planeta. Que é o grupo dos sapos, né? Sapo, rã, perereca, salamandra. Eles são animais, como eles respiram pela pele, então eles são muito sensíveis à variação do clima e eles estão extremamente ameaçados. Então, quando a gente olha para esse conjunto de evidências, fica muito claro. O negacionismo de mudança climática, ele não faz sentido nenhum. Porque ele não é pautado nessas evidências que foram coletadas ao longo de uma série histórica. Ele é pautado em algumas coisas pontuais, né, que alguns cientistas fizeram, e só que não é seguido pela comunidade científica, porque não tem o embasamento necessário para que a gente afirme que a gente não está causando nada. Agora, tem um embasamento muito grande por trás dos impactos que corroboram que esses impactos que a gente está causando esteja provocando mudanças no clima. Então, isso é mais do que provado. Tem muita evidência que suporta isso. E como que a gente pode amenizar isso daí?
É muito difícil porque existem, assim, várias esferas. Então, tem a esfera em nível pessoal, tem a esfera em nível regional, ou até mesmo dentro de um país, e tem a esfera global. Tem gente que fala assim: ah, eu não vou fazer nada, não vou mudar minha rotina, porque quem sou eu diante desse mundo, né, de todo esse impacto? E tem gente que fala que não adianta a gente querer cobrar do governo, né, das grandes empresas, que a gente não tem esse poder, então que a gente tem que fazer a nossa parte. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer o que for possível em todas as esferas. Então, eu como indivíduo, eu sei que eu consigo mudar algumas pequenas coisas. E tudo bem que elas são pequenas, porque eu tô fazendo a minha parte, né? Se cada um fizer suas pequenas coisas, isso faz diferença. Exato. E a gente tem também como cobrar medidas, de governos, de empresa. A gente hoje tá numa tendência que eu acho muito boa da gente prestar atenção no que a gente está consumindo, da onde vem o que a gente está consumindo. Então, uma dica assim que eu dou para as pessoas é a gente ficar muito ligada na nossa pegada ecológica, na nossa pegada de carbono. O que isso significa? Tudo que a gente faz, a gente corrobora para lançar carbono para a atmosfera. Então, pensando nisso, existem algumas ações que a gente pode fazer que a gente vai diminuir essa emissão, mesmo que indiretamente. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a opção de comprar qualquer produto que seja, uma roupa, uma maquiagem. Eu tenho a opção de comprar um produto nacional e eu tenho a opção de comprar um produto internacional. Eu posso fazer uma compra em qualquer site, pegar um produto importado. Entendi. E vida que segue. Só que pensando em como que eu vou causar menos impacto, se eu comprar um produto nacional, eu vou estar diminuindo demais a minha pegada de carbono. Porque é um produto que foi gerado aqui, para ele chegar até a minha casa, ele liberou menos carbono. Agora, se eu comprar um produto que veio da China ou dos Estados Unidos, Tem que ver olha o transporte desde lá até aqui. Toda essa cadeia. Porque às vezes um produto importado que a gente compra, ele é vendido num lugar, mas ele é produzido no outro. Então ele sai de um lugar, vai para um centro de distribuição, vai para outro. Dá muitas voltas até chegar no... Até chegar. Então, às vezes, um batom que você fez questão de comprar, que é de uma marca importada, você contribuiu demais para lançar carbono na atmosfera do que você pegar um que é marca nacional. Uhum. Pode parecer besta, mas faz diferença. Então, eu acho que a gente ficar muito ligado no que a gente consome, reduzir coisas desnecessárias. Uma coisa, assim, que pelo menos eu batalho muito, é para reduzir isso aqui, ó, que é o plástico. Né? O plástico, ele tá sendo também um grande vilão, né, no mundo que a gente tá. Porque quando a gente fala assim, a gente tem que jogar o lixo no lugar certo, a gente tem que jogar o lixo, né, fora. Mas não existe jogar o lixo fora. Porque tá dentro do planeta. Tá dentro do planeta. De qualquer forma. Então, quando eu pego isso aqui e jogo fora, eu só tô mudando ele de lugar dentro do planeta. Mas ou ele vai para um aterro, ou ele vai para o oceano, e ele vai demorar milhares de anos para se decompor. Né? Então... Assim, uma pergunta besta também, né? Eu gosto de fazer essas perguntas. A gente não pega e joga na lava, por exemplo? Porque isso aqui é um produto tóxico. Se você joga plástico na lava, né, num vulcão, todos os elementos gerados pela queima disso aqui, eles podem matar milhões de pessoas. Vai voltar para a atmosfera em forma de gases. Uhum. Então, tem coisa que não tem jeito. A gente tem que diminuir, a gente tem que trocar, a gente tem que substituir. Só que isso é uma coisa, assim, que é muito aos poucos, né? Eu não vou chegar na casa de outras pessoas e falar, ai, você tá usando isso aqui, para de usar. Mas eu posso dar um exemplo da minha parte. Então, assim, na minha casa, eu tento reduzir ao máximo o plástico, principalmente plástico de uso único. Uma coisa, assim, que eu abomino é sacolinha plástica. É uma coisa já lembra das tartarugas, já. E não só a tartaruga virou uma espécie bandeira, e é importante que a gente tenha essas espécies bandeiras, mas, por exemplo, nos meus estudos lá com os bichos de mar profundo, a gente, quando foi coletar bichos, a gente, sem querer,
coletou muito lixo. Lá no Oceano Profundo. No Oceano Profundo. A gente coletou lixo até 1.500 metros de profundidade. É muita coisa. E o que vem muito? Sacolinha plástica. E aqui no Brasil, a gente está muito atrasado em relação à sacolinha plástica, por exemplo. Porque se você vai para diversos países, o pessoal não usa. Mesmo Estados Unidos, que polui pra caramba em outros sentidos, usa saco, né? Ou então você vai numa loja, você vai comprar qualquer coisa. Eles perguntam se você precisa de um saco para guardar. Porque se você tem uma bolsa, uma mochila, o pessoal vai na loja, compra, já põe direto na bolsa, na mochila, não precisa ficar levando sacolinha. A gente não. E tem aqui uma cultura no Brasil que, assim, é bizarro, né? Aqui em São Paulo tem aquelas OXXO, né? Aquelas conveniências. Tem. E nem eu fui ontem peguei, assim, 2 barrinhas de cereal. A mulher pegou na sacolinha e colocou dentro. Eu falei, não precisa, pô. Sim. É literalmente, vou comer aqui agora. Exatamente. Entendeu? É cultura. É uma coisa que as pessoas não pensam. E como tá tão arraigado na nossa cultura, as pessoas não vão parar de usar. Então, para algumas coisas, precisa ter legislação. E tem um projeto de lei para proibir sacolinha e outros plásticos de uso único. Tá tramitando no Senado. Pode ser que demore, né? Mas já tem um projeto de lei sobre essa questão. Assim, eu não vejo como isso pode afetar negativamente as pessoas tirar essa sacolinha, né? Nossa, há anos que eu e o Bruno, a gente vai no supermercado, a gente leva nossas sacolas retornáveis. E assim, a gente olha para os lados, ninguém faz isso. Todo mundo, cada produto é numa sacolinha e tal. E a gente não, a gente pega a sacolona retornável e vai colocando as coisas. É muito mais fácil. Não, e outra, não é nem prático, né? Não tipo assim, é. Você pegar uma, igual você falou, retornável, você coloca tudo dentro, em 1, 2, 3, já era. Ali você não precisa ficar desembalando cada sacolinha plástica, né? Sim. Até do quesito de otimização, né? É melhor. Com certeza. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer na esfera pessoal. E a gente consegue também, dentro da nossa esfera pessoal, fazer coisas que se projetam para esferas maiores. Como, por exemplo, tá tendo um abaixo-assinado sobre esse PL do plástico. Vamos assinar para ver se... Vamos engajar nessa causa? Então, tem coisas que a gente faz no individual, mas que se projetam. Né? E tem outras coisas que precisam vir mesmo de cima, mas a gente consegue pressionar, né? Então, eu espero muito que esse projeto de lei saia do papel, pelo menos no quesito plástico, a gente consiga... Plástico de uso único, né? Não tem como falar assim, vamos eliminar o plástico no planeta. Não dá, tudo Exato, que a gente usa... Existem coisas que necessitam, né? Mas um plástico que você vai usar uma vez só e jogar fora, não tem por que a gente fazer isso. A gente consegue substituir por materiais que a gente não vai precisar descartar, assim, né? Então, voltando ao assunto que a gente estava lá no comecinho do episódio, você falando da 6ª extinção em massa. Como que vai ser essa 6ª extinção em massa? Obviamente que não tem como saber, mas você acha que a 6ª extinção em massa está próxima? Eu acho que ela já está acontecendo, né, por conta de todos os estudos que demonstram as taxas de extinção de espécies atuais. Então, se a gente pega todos esses estudos e analisa a quantidade de espécies que realmente estão se extinguindo, a gente consegue concluir, sim, que a gente está diante de um evento de extinção em massa. Agora, nós como seres humanos, o que isso afeta a gente? Já está afetando, né? Quando a gente fala de pandemias, de epidemias. Eu falei dos anfíbios que estão muito ameaçados. Os anfíbios, eles se alimentam de insetos. Então, se você tem a morte dos anfíbios, você tem a proliferação de um grupo de insetos que podem ser esses insetos que estão transmitindo doenças. Febre amarela. Né? Antigamente, a gente ouvia muito pouco falar de febre amarela. A gente teve surtos recentes, no Sudeste, inclusive, de febre amarela. Logo depois que a gente teve o quê? Aquelas catástrofes de barreiras, né, sendo rompidas, né, Mariana, né, e tudo mais. E aí causando a morte de anfíbios. Então, assim, a gente não está se dando conta de que a gente já está
sendo prejudicado de várias maneiras. Só que eu não sou uma pessoa catastrófica, né? Porque muita gente vem, né, passando essa informação e que é uma informação correta, né, de que realmente a situação tá feia, mas eu tenho muita esperança na humanidade, assim, eu acho que a gente consegue olhar, assim, para o que tá acontecendo, porque às vezes o meu vizinho tá pouco se lixando, né, tá negando as mudanças climáticas, mas o outro vizinho não, e tá fazendo a parte dele. E eu acho que a tendência de olhar para o meio ambiente é uma tendência global. Não importa se é um governo de direita, de esquerda, se é da Europa, das Américas, eu acho que é um negócio que ele tá se projetando tanto que não tem como a gente pensar num futuro sem considerar o desenvolvimento sustentável. Só que alguns lugares, algumas regiões, alguns países ainda estão muito atrasados. E aí a gente que trabalha ou com ensino, ou com pesquisa, ou com as duas coisas, né, que é o meu caso e o caso do Bruno, a gente tem que estar o tempo todo falando disso. Porque a gente está na linha de frente. Total. Então a gente tem que E é muito espalhar a importante esse trabalho, mensagem. né? A gente tem que espalhar a mensagem do que está acontecendo, mas de que a gente pode melhorar. Porque também se a gente for na linha catastrofista, ai, tá tudo perdido, muita gente vai falar, tá bom, então vou viver aqui minha vida, não vou ter filhos, porque se o futuro tá comprometido mesmo, vou A ficar partir aqui do na momento que minha. você tem uma esperança, né? As chances de darem certo são muito maiores, né? São muito maiores, por isso que eu acredito na educação. Só a educação que salva. E é essa a nossa luta diária para estar informando as pessoas e desenvolvendo essa consciência, porque precisa, não tem outro caminho. Antes eu era bem pessimista nesse sentido. Agora, depois que eu comecei o podcast conversando com o pessoal, por mais que a maioria também seja pessimista que eu conversei, eu adquiri um ar otimista no sentido de que, assim, eu acho que a tecnologia tá avançando tão rápido e daqui, sei Sim. lá, 50, 100 anos, a energia vai se tornar muito mais barata, né, pra gente produzir. Ainda mais com aquele esquema do hélio 3, né, que estão querendo pegar essa substância da Lua, que gramas, assim, dessa substância produzem, assim, muita energia, né. Então, talvez aí daqui uns 100 anos a Terra comece a produzir apenas energia sustentável, né? Tem que ser, não tem outra forma, Porque não dá senão a gente vai cavar a mais. própria cova, né? Não dá, a gente realmente tem que pensar em descarbonização, porque não tem futuro. Do jeito que tá, não dá. Vai ter um momento que vai parar tudo. Só que a gente não pode chegar nesse momento, né? E o que você acha? A gente vai ser extinto, né? Eu falo seres humanos. A gente vai ser extinto daqui, tem gente que fala 300, 500 anos aí. Ou a gente vai conseguir vencer essa barreira aí, né? Esse grande filtro que o universo tem e conseguir explorar galáxias. A gente não tem como prever, né? Não dá Claro. pra gente saber como vai ser o futuro. A vida sempre dá um jeito. É uma frase que tá lá no Jurassic Park, né? A vida vai dar um jeito, mas será que a nossa forma de vida, né? O ser humano vai dar um jeito? Eu não sei. Mesmo sendo otimista, eu sei que tem muita gente que nega ou que até aceita, mas não quer fazer nada. Então, isso é realmente um problema, né? E a gente tem um problema maior ainda quando a gente tem governos que negam, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito no potencial do ser humano para melhorar. Então. E eu não penso assim num futuro tão próximo, né? Eu penso num futuro próximo dentro ainda do que eu consigo imaginar. Agora, daqui 300 mil anos, quem sabe? Eu acho que a gente precisa garantir o futuro nosso, porque não tem essa história de falar assim, ai, porque é o futuro dos meus filhos e netos. Não, o teu futuro tá comprometido também. Porque se a gente continuar nesse mundo poluído, você vai chegar nos 80 anos morrendo, né? Nos 60, 70 anos, como é que você vai estar? Cheio de problema respiratório, uma série de outras coisas. Não é assim que a gente quer estar. A gente quer viver muito, mas a gente quer viver bem, né?
Então a gente tem que pensar no nosso futuro, no futuro das próximas gerações. Agora, o que vier depois disso, deixa de tarefa para as gerações futuras, né? Daí cada geração vai pensando um pouquinho à frente. Legal. Amanda, a gente falou muito sobre extinções, a morte de espécies, né? Extinção de espécies. Agora eu pergunto pra você, você tem medo da morte? Olha, ó, pergunta filosófica. Hoje não, já tive muito, mas hoje eu não tenho, porque eu, como cientista, eu entendo que o objetivo de um ser vivo é deixar um legado, né. Qual que é o legado? Seria uma prole, né. Então todo ser vivo ele nasce, ele se alimenta, ele se reproduz, deixa o seu legado e morre. Só que nós, seres humanos, a gente escapou só do legado biológico. Então hoje a gente deixa filhos, deixa netos, deixa descendentes, mas a gente deixa muito mais que isso. A gente deixa um legado cultural, um legado intelectual, um legado emocional para gerações futuras. Então eu tenho consciência de que eu, com o meu trabalho, eu tô deixando um legado. Então eu fico mais tranquila hoje, né, de saber que se eu morrer, quando eu morrer, eu sei que eu tô deixando um legado de alguma forma. Seja nos trabalhos que eu publiquei, nos vídeos que eu lanço, né, todo dia praticamente na internet, nas minhas conversas, né, nesse podcast. Eu acho que tudo que a gente faz é legado. Então eu tô contente com o legado que eu tenho deixado até o momento, mas eu quero mais, eu quero deixar mais legados. Mas eu acho que isso me conforta, saber que eu não vou morrer com a minha morte, que vai ter alguma continuidade, de que alguém vai conseguir aproveitar algo que eu deixei, seja em termos biológicos ou em outros termos. Mas a sensação de que você é finita, assim, né? Você vai permanecer na Terra por um tempo limitado. E a partir de certo momento, você não vai existir, pelo menos aqui, né? Isso não te causa um vazio, assim, uma angústia? Me causa uma angústia no sentido de que eu acho que a vida é muito curta. A vida de um ser humano é muito curta. Eu acho que podia durar mais. E aí, quando a gente olha e vê, nossa, eu já passei dos 30, daqui a pouco vai passar dos 40, e a gente sempre quer fazer mais, né? O ser humano nunca quer morrer, essa é a questão. Só que as pessoas lidam de maneiras diferentes. Então, muita gente vai, por exemplo, para estética, né? E faz procedimentos estéticos porque não quer envelhecer. Outras pessoas despirocam e começam a fazer coisas, assim, inconsequentes depois de uma certa idade, Uhum. porque, né, acha que vai morrer e aí quer, do nada, aproveitar a vida de uma maneira que nunca aproveitou antes. Então existem várias formas que as pessoas encontram para tentar driblar a finitude da vida. E eu tenho problemas com isso. Eu não queria, assim, morrer logo, porque eu quero fazer muitas coisas. Então, sim, dá um desespero pensar de que as coisas são finitas, mas ao mesmo tempo eu acho que dá um conforto saber que de alguma forma as coisas vão continuar. Então, quando eu morrer, o meu corpo vai virar pó, mas desse pó outros seres vivos vão surgir. Então, na verdade, isso aqui eu peguei emprestado quando eu nasci e eu vou devolver quando eu morrer. Nossa, é bonito. É. Ah, e é isso. Então eu acho que a gente sempre vai ter medo, sempre vai ter essas questões, mas a gente tem que tentar fazer com que isso não trave a nossa vida, porque se a gente fica travado com isso, o relógio biológico tá avançando, né. Amanda, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Divulga as suas redes sociais ali na câmera, por favor. Seu canal, seu Instagram. Então, eu estou no Zoomundo, junto com o Bruno, que é o meu marido e paleontólogo. Então, a gente atua principalmente no YouTube, no canal Zoomundo.
mas também no Instagram e no TikTok. Então procurem por canal Zoomundo em todas as redes que vocês vão nos encontrar. E se vocês quiserem saber sobre animais do passado, do presente, fundo do mar, fósseis, esse tipo de curiosidade, vocês vão gostar do Zoomundo. Aguardo vocês lá. Bom, vai estar na descrição, então siga lá, Zoomundo. E também, se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente a melhorar o conteúdo conforme for passando o tempo, tá? Então, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.